Muito bem, Alexandre, obrigado por te juntares a nós, à Oficina da Liberdade, para mais uma destas conversas que temos com autores sobre ideias ou trabalhos que eles tenham feito. Para quem nos estiver a ouvir, obrigado pelo interesse nesta conversa. O Alexandre Franco de Sá é professor de Filosofia na Universidade de Coimbra, publicou recentemente um livro que eu penso que é muito interessante de ser lido e poderá agradar à vasta maioria, para não dizer à totalidade daqueles que geralmente seguem a Oficina da Liberdade. O título do livro é Ideias sem Centro, Esquerda e Direita no Populismo Contemporâneo, publicado pela Dom Quixote em setembro de 2021. É um livro que eu considerei de muito boa leitura. Depois tive uma conversa com o Alexandre noutro contexto, em que nos vimos pessoalmente. Fiquei muito intrigado com algumas coisas que me pareceram que seriam interessantes de partilhar com o público da Oficina da Liberdade, e é sobre essas coisas que me pareceram a mim interessantes e que o Alexandre também lhe parece que será interessante partilhar, que vamos hoje falar. Mas antes de falarmos sobre isso, sobre esse tema que nos traz aqui, nesta conversa de 20, 30 minutos, ia pedir ao Alexandre se podias brevemente explanar o que trata o teu livro, o argumento principal, o que queres ali defender, depois vamos à guerra com o outro tema. Ok. Bem, José, eu queria, antes de mais, agradecer também o convite para participar neste espaço. É realmente um gosto poder participar nesta conversa. Bem, enfim, o livro trata do tema do populismo e pretende fazê-lo num registro muito diferente daquele que é o modo como o tema do populismo habitualmente é tratado, não é? Nós sabemos que o populismo hoje é um conceito, de certa forma, demonizado, é um conceito que é usado e mobilizado na esfera mediática e mesmo em meios académicos, com um registro essencialmente emocional, não é? Um pouco, eu começo por dizer no livro que é um pouco um fascismo do século XXI, é um modo como esse termo é mobilizado, quer dizer, independentemente do seu conteúdo, ele é usado como uma arma de arremesso. E, portanto, isso pressupõe um quadro no qual, quer dizer, um quadro que, sob o ponto de vista intelectual, é muito naif, porque, no fundo, é como se o populismo fosse a verdadeira ameaça às nossas democracias liberais e, portanto, como se tudo estivesse bem, caso essa ameaça fosse eliminada. Quer dizer, e, portanto, o populismo seria nessa visão ingênua, do meu ponto de vista, o populismo seria a causa dos problemas que temos. Uma espécie de bode expiatório, Alexandre? Exatamente. O meu ponto de vista é que basta ter 2 dedos de testa para perceber que se o populismo tem alguma relação com o estado a que chegamos, ou com a crise, digamos, política e social das nossas democracias contemporâneas, essa relação é mais uma relação em que o populismo é um sintoma, é uma expressão dessa mesma crise do que uma causa, não é? Quer dizer, portanto, e nesse sentido, querer imputar-lhe uma causalidade, uma responsabilidade causal nessa crise seria, de uma certa forma, uma desresponsabilização própria. Portanto, o meu ponto de partida é tentar pensar o populismo fora desse pathos, fora dessa dimensão emocional. E depois, eu diria que a tese geral, se quisermos, se pudesse assim generalizar, é a ideia seguinte. Há um valor, eu não formulo exatamente desta maneira, mas creio que poderia ser traduzido desta forma. Se nós procurássemos eleger um valor ou uma ideia central que de alguma forma determina a nossa situação epocal, ou, se quisermos, os princípios pelos quais nos regemos desde há 2, 3 décadas, eu diria que é a ideia de consenso. Portanto, a importância da ideia de consenso. Isso levou, tem uma tradução política, por exemplo, na noção do rotativismo partidário entre 2 partidos centristas que não se distinguem muito um do outro. Enfim, tem várias expressões, não é?
Mas a ideia de consenso tem alguns autores que são fundamentais, por exemplo, porque é que o John Rawls, por exemplo, é um autor que é ensinado um ensino secundário português, para falar de política, e não outro qualquer? Justamente por causa dessa noção de consenso. Ou a importância do Habermas no panorama político e filosófico, intelectual em geral, e sociológico também, na União Sim. Europeia. Enfim, portanto, a ideia de consenso é essencial, depois podemos desenvolver o argumento. E eu diria que se algo caracteriza o populismo é justamente a quebra, a ruptura com esse valor do consenso e o resgate de uma dimensão do político que esse valor do consenso acabou por apagar ou tornar invisível, que é a ideia de que o político tem a ver com a conflitualidade. Uhum. O político é essencialmente o terreno do conflito, obviamente um conflito regrado, não quer dizer um conflito em que as pessoas tendem a matar umas às outras, mas a noção de que o político tem uma dimensão conflitual que é iniludível. Uhum. Uh, É e o é aí político que tu vais buscar Carl Schmitt, não é? Sim, o Carl Schmitt acaba por ser o Carl Schmitt foi sobre quem eu fiz a tese de doutoramento, não é? E, portanto, é um autor que eu gosto muito, é um autor controverso, eu sei, mas é um homem, independentemente das suas. Cá está. Eu não quero nem, se fôssemos aqui um pouco à esquerda, essa noção de vai branquear o Schmitt. Não, o Schmitt foi um autor que realmente flertou, aderiu ao Partido Nazi em determinada altura, teve todo um conjunto de opções que são, sob o ponto de vista do seu percurso profissional e até humano, enfim, questionáveis. Tal como o Mas que Heidegger são, teve, aliás. Não é? sim, mas que são explicáveis também. Quer dizer, há uma lógica dentro do seu percurso. E, portanto, não se trata nem de branquear, nem de Legitimar. legitimar. A abordagem não é nada disso. Eu Uhum. acho que o papel e a responsabilidade de uma pessoa que trabalha temas teóricos é essencialmente, antes de mais, compreender. Eu acho que há aqui uma ética weberiana. O Max Weber fazia esta distinção, que hoje está muito esquecida, por causa há uma coisa que eu digo muito no livro, que é nós, e digo em vários contextos, o mundo académico hoje não se consegue discernir, quer dizer, que tornou em determinados setores, ciências sociais e humanas sobretudo, a análise académica indiscernível de uma política de ativismo. E é Uhum. preciso discernir essas dimensões, esses registros. Sob pena de não estarmos a fazer a tarefa que deveríamos fazer, que é compreender o mundo. Não é? Exatamente. E, portanto, a minha abordagem do populismo procura dar um passo atrás e justamente ter essa outra dimensão, essa outra abordagem, outro nível de abordagem. Ora, isso não quer dizer que seja neutra, Uhum. pelo contrário. E, portanto, eu sei que há determinadas teses que eu defendo ali, porque como eu estava a dizer, eu defendo que o populismo traz essencialmente esse regresso do político, que é aliás um título de um livro, The Return of da Chantal Mouffe, que é uma autora que justamente advoga Tu também referes no teu livro. Sim. E, portanto, esse regresso político é aqui essencial. E, portanto, a análise não pode ser neutra, porque, obviamente, se o populismo é uma espécie de resgate ou recuperação da dimensão conflitual da política, isso quer dizer que o populismo está já sempre cindido entre aquilo que estes autores chamam de left populism, não é? Quer dizer, um populismo de esquerda e depois um populismo de direita. E eu sei que uma das partes que será mais controversa do meu livro é uma das coisas que eu digo, depois poderei explicar porque é que eu acho mais interessante intelectualmente o populismo de direita que o populismo de esquerda, o que é uma coisa contraintuitiva, porque obviamente quer dizer, nós temos autores que advogam, e filósofos e sociólogos importantes que advogam um populismo de esquerda, não é? Como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, noutro registro um António Negri, por exemplo, embora
não invoque propriamente um populismo, mas o Michael Hart, à esquerda, e não temos ninguém na universidade que diga eu defendo um populismo de direita, quer dizer, não, não. Podes já abrir esse véu antes de irmos para o outro tema, de explicar a quem nos está a ouvir porque é que te parece intelectualmente mais desafiante ou interessante o populismo à direita. Porque o populismo de esquerda é de alguma forma fácil de caracterizar justamente por causa do seu rasto académico, ou seja, o que é que estes autores, e aqui eu acho que realmente a abordagem, sobretudo do Ernesto Laclau, é muito importante e marcou e marca uma abordagem do fenómeno populista. Portanto, é fácil de rastrear, ou seja, o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe escrevem um livro muito importante. Eles são, portanto, ela é belga, ele é argentino, era argentino, ele já faleceu. Mas ambos trabalhavam no Reino Unido. A Chantal Mouffe continua, não é? De trabalhar no Reino Unido. E, portanto, eles escrevem um livro que é um livro decisivo, do meu ponto de vista, para compreender a reconversão dos partidos comunistas tradicionais naquilo que podemos chamar, e eles chamam o populismo de esquerda, o left populism, não é? Ou as teorias da democracia radical, que em Portugal, por exemplo, resultou o Bloco de Esquerda, de alguma forma é uma espécie de expressão disso. O Podemos espanhol, ao qual a Chantal Mouffe escreve um livro com o Íñigo Errejón, portanto, chamado Construir Pueblo. E esta ideia de que o povo é uma construção é uma ideia central no populismo de esquerda. Então, o que é que de alguma forma, para ser assim rápido, o que é que eles vão defender, estes autores? Eles são autores de certa forma pós-marxistas, ou seja, se o marxismo clássico pensa a sociedade como, de alguma forma, alicerçada na ideia de luta de classe, e, portanto, como tendo uma base substancial de luta, como pensando a luta de classes como a estrutura essencial da sociedade, e, portanto, todas as formas de luta, todas as formas de conflito social seriam, de alguma forma, expressão da luta de classes. E, portanto, podiam ser reconduzidas a essa infraestrutura. Ora, o que esses autores, num livro de 1985 chamado Hegemonia e Estratégia Socialista, portanto, em 85 ainda havia União Soviética, não é? Ainda havia Muro de Berlim. Mas o que eles vão dizer, de certa forma, é que não há, na ideia de que a sociedade se estrutura no registro da luta, não há substancialidade, não há nenhum conflito que seja essencial. Eles são anti-essencialistas. E, portanto, o que existe, dizem eles, é um conjunto daquilo que eles chamam de demandas, um conjunto de causas, de demandas, das quais nenhuma é essencial, nenhuma é substancial, mas que se podem articular, e podem se articular justamente porque nenhuma é essencial. Portanto, é aquilo que eles chamam uma lógica equivalencial que vai construir um povo que, na verdade, não corresponde a nada de substancial. O povo não é nada de substancial, mas é uma construção discursiva. Ora, esta ideia é muito importante. Eles vão buscar depois aquilo que hoje se chama o marxismo cultural, o Gramsci, etc., para definir essas estratégias de construção de um povo, de uma representação de um povo, que não é senão uma construção discursiva, formada a partir dessa articulação dessa articulação discursiva de vários registros que não se identificam entre si, mas se constroem a partir justamente do registro da luta. Não. Então, é essa a ideia essencial do populismo de esquerda. E, portanto, essa passagem está estudada, é explícita neles, eles percebem, por exemplo, mas repara, isso dá toda a ideia por exemplo, das causas ou das lutas identitárias atualmente. Portanto,
O que é que as causas LGBT têm a ver com as causas feministas? O que é que as causas feministas têm a ver com as causas antirracistas? O que é que as causas antirracistas têm a ver com as causas coloniais ou pós-coloniais? O que é que as causas pós-coloniais têm a ver com outra coisa qualquer? Quer dizer, nada entre si, quer dizer, não há nenhuma lógica de articulação imanente. O que há é uma estrutura discursiva que permite articular essas lutas. E o que permite que tantas causas apareçam. Tanto quando às vezes pensamos, então, mas... Exatamente, porque o registro é indeterminado, não tem nenhuma raiz, e, portanto, o que é que permite essa lógica equivalencial, estava eu a dizer? A própria luta. Então, esta ideia do que o povo, na sua identidade, e faz o populismo de esquerda, o povo é uma construção baseada na relação antagónica, há aqui um conceito fundamental que é o conceito de antagonismo, uma relação antagónica com um outro, que é o não-povo, mas que de alguma forma faz parte do povo, porque o povo, para ser povo, constrói-se na sua identidade por contraposição ao outro, por contraposição àquele que é o adversário. A esse adversário, que eles chamaram a elite, pode variar de nome, por exemplo, em Espanha chama-se a casta, não é? O Podemos fala da casta. Mas, no fundo, essa elite, ou essa casta, se quisermos, também não é nada de substancial. O que ela é? Elite intelectual? Elite económica? Elite social? São os nobres? São os burgueses? São o quê? Portanto, tanto o termo elite como aqueles com quem fazemos luta são totalmente ambíguos, portanto, são construídos à medida que a luta vai avançando, é isso. É uma construção discursiva. E, portanto, não tem nenhuma raiz senão essa. E isso é que permite justamente a sua articulação e também até uma flutuação entre as duas dimensões. Portanto, é neste registro. Depois o Ernesto Laclau vai escrever um livro muito importante, que eu também trabalho Estes dois autores são muito presentes no livro, não é? Na primeira parte do livro, que é A Razão Populista, em 2005, portanto, 20 anos depois do primeiro, da Hegemonia e Estratégia Socialista, em que vai ainda aprofundar mais esta ideia e vai desenvolver mais esta ideia. A ideia é a seguinte, com o conceito de antagonismo, para ser claro. Imaginemos, aliás, é um exemplo que eles dão. Imaginemos uma contradição. Há, não é, não há. Certo? Numa contradição, numa oposição por contradição, é da identidade, é do princípio da identidade que resulta a contradição. Ou seja, é porque há é há, que não é não há. É porque não há é não há, que não é há. Portanto, a luta, se quisermos, o conflito, resulta da identidade prévia de cada um dos oponentes, de cada um dos contendores. No antagonismo passa-se o contrário. É porque há a luta que cada um é o que é. Ou seja, é porque se contrapõe à elite que o povo de que fala o populismo de esquerda é povo. Ou seja, o povo não é nada de substancialmente em si mesmo, não é nada de substancial, não é nada de essencial, mas o que ele é porque existe um registro discursivo de contraposição à elite. E a elite, portanto, nesse sentido, está sempre no povo. Ele é, no povo, aquilo que não é povo. É aquilo que eu chamo uma inclusão excludente. E isso provoca uma revolução, podemos dizer assim, no conceito de revolução, estou a brincar com as palavras, na esquerda. É isto que faz a grande diferença. Porquê é que isto é que eles chamam hegemonia e estratégia socialista? Porquê é que era importante isto para a identidade da esquerda revolucionária na década de 80? Porque estavam a perder a referência da União Soviética, estavam a perder a referência da legitimidade revolucionária, de ser um modelo social alternativo, e, portanto, isso vai pôr e essa crise já vinha antes, portanto, já vinha de antes, vinha dos problemas de muitos intelectuais europeus alinhados à esquerda, com a sua fidelidade aos seus respectivos partidos, não é? Sobretudo e ao stalinismo, não é? O stalinismo, não é? Quer dizer, todo o problema do partido, há aqui dois partidos comunistas que são muito importantes, que é o francês e o italiano, que vão ter um problema muito sério de identidade política desde a década de 50, não é? Desde a invasão da Hungria, depois desde a Primavera de Praga, maio de 68, e, portanto,
são de alguma forma uma crise prolongada, mas que vai criar um progressivo desconforto de muitos intelectuais alinhados à esquerda e muitos filiados dos partidos comunistas ocidentais, no Ocidente. Ao contrário do português, o português nunca teve esse problema até muito tarde, não é? Mas isso é outra questão. Mas provoca uma necessidade de se reinventar o sentido dessa filiação. E então, por exemplo, essa ideia de uma identidade do povo, do populismo, que é construída por contraposição à elite, faz com que a ideia de revolução passe a ser diametralmente, ter um sentido diametralmente distinto daquele que tinha previamente. Porque, obviamente, a elite tem de estar sempre presente, não é? Quer dizer, para a própria identidade, para o povo ser quem é, se precisa da elite, então eles não podem pensar a história em termos dialéticos como uma história que é uma história da luta de classes e que se vai resolver com a revolução e que se vai, no fundo, vai gerar uma resolução que é a sociedade comunista, a sociedade sem classes. Ora, esse apelo a uma sociedade sem classes, na perspectiva do populismo de esquerda, não é um mito. Não existe. Portanto, isso é que faz com que os populistas de esquerda estejam completamente integrados numa sociedade capitalista como a que existe no mundo ocidental. Quer dizer, nenhum populista de esquerda quer fazer a revolução, quer uma sociedade diferente. Não, eles são... Isso é muito interessante, porque tendemos a acreditar que eles querem fazer a revolução e querem acabar com... A revolução passa a ter uma dimensão discursiva, mais uma vez. Não é? Portanto, é completamente diferente daquilo que é pensado pelo marxismo tradicional, se quisermos, ou pelos comunistas puros e duros, e é por isso é que no campo interno, não é, desse grupo de esquerda mais radical, os populistas têm também opositores ferozes, não é? Por exemplo, um deles é hoje um filósofo da moda que escreve a toda a hora, nem sempre coisas muito interessantes, mas ele é muito admirado. O Zizek, por exemplo, que é um grande opositor porque o Zizek pelo menos pretende ser um marxista mais clássico, não é? Portanto, ele percebe perfeitamente que este registro do populismo à la Mouffe ou à la Ernesto Laclau desconstrói completamente esta pretensão revolucionária que geralmente numa perspectiva de um marxismo mais clássico, se quisermos, teria de ser preservada. Há aqui vários matizes. Mas isto para dizer... Portanto, fizemos fizeste tu, eu tenho estado aqui a ouvir deliciado, fizeste esta resenha histórica de como chegámos aqui no populismo de esquerda, mas falta o outro lado de como chegámos aqui no populismo de direita, porque é, na tua opinião, bem mais interessante do ponto de vista intelectual. Eu não disse bem mais não disse bem, é mais interessante, porque, vamos lá ver. Bem foi um acrescento meu. Eu estava a dizer, o populismo de esquerda, portanto, é fácil de alguma forma de rastrear, porque há autores-chave, não é? Portanto, que podem, interpretando-os e conhecendo-os, e são autores interessantes, permite-nos compreender o estado a que chegamos nessa matéria. O populismo de direita, ou os fenómenos populistas de direita, como eu digo, começam por não ter um autor que nós possamos, ou um conjunto de autores que nós possamos identificar como referências como há para o populismo de esquerda, não é? A Chantal Mouffe, justamente, em 2018 ou 2019, escreveu um livro, um pequenino livro, que é, de certa forma, um texto de síntese, chamado For a Left Populism. Aquilo é completamente explícito. Não é? Nós não temos isso à direita. E, portanto, nesse sentido, começa a ser mais interessante porque é mais desafiante neste sentido. Precisa de um trabalho adicional. Mas o que é que eu diria o que é que caracteriza o populismo de direita? Uma tentativa de conjugar essa dimensão de resgate da conflitualidade, que nós também encontramos no populismo de esquerda, mas associá-lo a um outro resgate, que é aquilo que eu chamo no livro, e o conceito, enfim, é um
de alguma forma, é um conceito heurístico, porque eu resolvi designá-lo assim, portanto, não é um conceito cunhado ou apropriado por outros autores. Eu chamei a isto um populismo originário. Ou seja, o populismo é também, nós hoje falamos de populismo e é um discurso que nos média é recorrente, não é? Mas o termo populismo tem uma história. E essa história está associada a movimentos históricos muito diferentes entre si, mas que têm alguns denominadores comuns, por muito diferentes que sejam. Há um movimento, o populismo russo no século XIX, há o populismo nos Estados Unidos, não é? Que é um movimento populista. Portanto, há fenómenos que invocam uma referência a um populismo na história, ao populismo na história. E então eu acho que o populismo de direita nos permite partir daí, e essa perspectiva é mais interessante. Ou seja, o populismo de direita vai buscar, ou para ser compreendido, tem de se ir buscar esse populismo, aquilo que eu chamei esse populismo originário. Então o populismo originário tem a ver com esta noção de que é uma ideia simples, no fundo, de que o povo, de alguma forma, tem uma dimensão histórica que é ineludível, ou seja, o povo é uma sucessão de gerações e essa sucessão de gerações gera uma identidade peculiar. E porquê é que eu digo que é peculiar? Porque, naturalmente, quando se fala em identidade e povo, quando se cruza estes dois termos, identidade e povo, há aqui um perigo, não é? Quer dizer, o que é este caráter identitário do povo? Muitas vezes, e por isso é que vêm todos os fantasmas do fascismo e portanto, toda essa ideia de um nacionalismo muito identitário que marcou, como nós sabemos, a história da primeira metade do século XX na Europa. Esta ideia de um nacionalismo identitário. Mas esta relação entre povo e identidade não tem necessariamente de ser pensada em termos identitários. O que é que eu quero dizer com isto? Não quero dizer necessariamente tenha de ser entendido o povo como uma espécie de substância étnica ou de substância de grupo, como estava a dizer, étnico, cultural, social, etc. E então aqui, do meu ponto de vista, o capítulo mais interessante do livro, se eu posso dizer, é o último, cujo título é O Povo como Relação. E então eu digo que é preciso entender aqui, ou fazer aqui uma abordagem do povo a partir da distinção que um filósofo alemão, Heidegger, não é? Faz entre aquilo que é o modo, agora vai soar aqui um bocadinho abstrato, mas o modo como o ser é tradicionalmente compreendido, que é o ser como substância, distinguir isto, da ideia de pensar o ser como relação, aquilo que o Heidegger chama ser aí ou Dasein. E eu defendo que é possível pensar o populismo de direita a partir da ideia de que o povo não é substância, portanto não é uma substância identitária, pensada em termos identitários, mas é essencialmente uma relação, e uma relação intergeracional. Essa dimensão intergeracional é fundamental do meu ponto de vista, e é talvez aquilo que pode tornar-se o grande contributo do populismo de direita para, enfim, no debate político atual, porque essa relação entre gerações é fundamental para pensar depois a ligação à ideia de instituições, não é? As instituições são atividades essencialmente históricas, que se traduzem justamente na sua sedimentação intergeracional. Quer dizer, não há instituições que aparecem apenas uma vez ou para uma geração. Não. Se são instituições... Perduram no tempo. Perduram no tempo. E essa dimensão da sua perdurabilidade é essencial. Portanto, no teu argumento, instituições são fundamentais, e de que instituições estamos a falar?
estamos a falar das mais variadas, desde logo desde as mais abstratas, podemos falar de instituições Como a moral, religião, por exemplo. família, até aquilo a que, usando o termo do Carl Schmitt, não é? Ele chamava a ordem concreta, não é? Quer dizer, Estado e sociedade pensada não como um somatório de indivíduos, mas como uma comunidade politicamente organizada. Não? Portanto, elementos que garantem de forma mais concreta, ou se posso usar a expressão, que não conheço o Carl Schmitt, não sou por certo um especialista como tu, coisas que são mais visíveis na sua capacidade de dar ordem, em contraste, ou em comparação, ou em paralelo, se quisermos, ou em conjunto, com instituições cuja forma de dar ou de garantir a ordem na sociedade é um pouco mais invisível. Isto seria correto? Seria perfeitamente correto. Ou, por exemplo, tradições culturais, que são coisas, por vezes, um pouco mais invisíveis. O Schmitt tem esta ideia, que de alguma forma é o que o caracteriza no debate, por exemplo, com um outro filósofo do direito importante, que é o Hans Kelsen, tem esta ideia. Ele diz que, de alguma forma, na tradição continental, agora aproveitando o facto de estares em Londres, na tradição continental, impôs-se historicamente uma abordagem, podemos dizer grosso modo, normativista do direito. Ou seja, o direito é essencialmente pensado como norma e como norma geral aplicada a uma realidade concreta. É como se a ordem, então, numa perspectiva normativista, a ordem derivasse da norma. A norma aplica-se à realidade concreta e vai ordenar essa realidade que em si mesma seria desordenada. Certo? Essa é a perspectiva normativista. É um pouco o modo como nós pensamos a nossa relação, se pensarmos a partir de cá está, do tal conceito que eu estava a falar, assim, de substância. Nós somos um conjunto de indivíduos, não é? Que surge de alguma forma agrupado em função de uma determinada ordem normativa que os constitui como uma entidade social, do Estado, etc. Ora, o Schmitt tem a perspectiva contrária a essa. O Carl Schmitt diz, a certa altura, uma coisa muito interessante, que é esta. Na verdade, a ordem não é a consequência da aplicação das normas. A ordem é a condição de possibilidade que as normas se apliquem, porque nenhuma norma é aplicada numa situação de caos. Se houver uma situação de caos, ou uma situação desordenada ou anómica, nós não aplicamos essa situação, não é dirimida, ou não é ordenada, através da aplicação de normas abstratas. Então, tem de ser produzida uma ordem para que a norma seja possível na sua aplicação. Então, portanto, a ordem, na perspectiva do Carl Schmitt, não é o resultado da aplicação das normas, mas é a condição de possibilidade que as normas se apliquem. A ordem, neste sentido, está antes da norma e não deriva dela. E, portanto, e por causa disso, é que ele vai começar a falar de coisas como ordem concreta e vai recuperar uma tradição que, aliás, tinha sido uma tradição que o positivismo na Alemanha, o positivismo jurídico, vou falar de um jurista, não é? Na Alemanha vai começar a desvalorizar, mas que tinha sido importante no século XIX na Alemanha, que é o institucionalismo, não é? E ele vai, portanto, e que está ligado a todo um conjunto de questões, desde toda a querela na Alemanha que há no século XIX sobre a codificação das normas, não é? Sobre a codificação do direito, todo o debate entre a escola histórica e uma abordagem mais positivista, até a sua entrada no século XX e depois, em situações de crise, aquilo que eles chamam de estado de exceção. Mas portanto, essa ideia de instituição, eu acho que é muito importante. E, no fundo, e isto é talvez uma originalidade do livro, voltando o populismo, se há algo que o caracteriza, é ser profundamente anti-institucionalista na sua forma, não é? Quer dizer, sim, era isso que eu te ia perguntar a seguir. Porque poderiam, quem está a ouvir, pensar que tínhamos desviado do tema principal, que era o populismo.
se há alguma novidade no livro nessa abordagem do populismo de direita, é que o que eu digo é que está para decidir o que é que o movimento. Eu vejo o momento populista que vivemos verdadeiramente como um momento. Ou seja, aliás, há o livro, há um livro importante sobre o populismo de 2017, um livro do Alain Benoit, em que que chama justamente Le Moment Populiste, não é? O momento populista. E é verdadeiramente um momento, é uma conjuntura, isto não vai durar. Agora, o que nos legará esta pujança dos movimentos políticos, sobretudo à direita na Europa? Depois o caso do populismo na América do Sul é outra questão diferente também. Mas o que esse momento nos vai legar, eu acho que está para decidir, porque justamente eu acho que é possível, através do argumento que eu desenvolvi há pouco, uma ligação que é pouco óbvia entre populismo e institucionalismo, que parecem coisas diametralmente opostas, mas não têm necessariamente de ser. Podem corresponder a dois momentos do mesmo processo. Do mesmo processo. E eu penso que com que é um bom ponto para deixar as pessoas a pensar e com vontade de adquirir o livro e de o ler, que eu recomendo vivamente. Eu penso que poderíamos terminar, porque já vamos quase em meia hora, se não me engano, não estive a retomar nota do tempo com a precisão britânica que talvez fosse necessária para também estarmos à vontade. Mas para não te cansar a ti nem quem nos está a ouvir, penso que é uma forma fantástica de terminar com esta contradição que deixamos também para quem nos está a ouvir, para que fiquem a pensar nela e com vontade de comprar o livro. Agradeço muito, Alexandre, o teu tempo, a tua disponibilidade. Eu é que agradeço muito o convite, e não só o convite, enfim, quer o convite, quer a oportunidade, quer o prazer de falar contigo sobre partilhar. este assunto. Vou parar a gravação e